O milagre dos 5 mil reais. Você vai ter mais ou menos 500 reais pingando na tua conta. Olha, sem eu fazer nada. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Como meu canal é para pobre, eu tenho sempre que trazer as coisas para a realidade de quem é pobre. Aí eu comecei a pensar, né? A maioria dos canais estava fazendo vídeo assim. Veja como a sua vida vai mudar com 100 mil reais. Na verdade, com 5 mil já vai melhorar. Já vai mudar totalmente. Por quê? Primeiro que assim, as pessoas têm que tomar cuidado com essa tara pelo milhão, né? Tudo é milhão. Ai, vamos chegar no milhão. Cara, chega nos 5 mil primeiro. É muito mais rápido, muito mais fácil do que chegar no milhão. Chega nos 10, depois nos 20, vai indo, né? Porque se você coloca uma meta muito inalcançável, vai demorar pra caramba. Sim, aí você desanima e fala, vou comprar tênis mesmo, né? O milagre dos 5 mil reais. 5 mil reais, quando você juntar, vai mudar a sua vida por alguns motivos. Primeiro, quando você tiver 5 mil, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro na conta. Quando você junta 5 mil, você sabe o esforço que você teve que fazer para juntar essa grana. E quando você se esforça por algo, você valoriza mais aquele algo. Então, por exemplo, se eu demorar 1 ano para juntar 5 mil, eu não vou lá na frente querer comprar um iPhone e ficar zerado. Porque eu fiquei 1 ano para juntar isso, velho. Agora eu vou gastar e vou voltar a estaca zero. Quando a gente tem dinheiro, a gente evita de gastar. Esse que é o problema do cartão de crédito. Cartão de crédito, você gasta e compra tudo, um monte de coisa, sem sentir que o dinheiro tá indo embora, porque você não vê o dinheiro. Agora, quando você tem dinheiro, que nem essa senhora que tinha 5 pau e pouco, quase 6 mil, ela vai pensar 2 vezes antes de gastar, porque ela sabe o esforço que ela teve. É que nem eu dou o exemplo, né? Antigamente, quando a gente ainda usava dinheiro, quando você tinha 50 reais na carteira, você não queria gastar com nada. Não, verdade. Porque você sabe que a partir do momento que você comprar uma coxinha, vai sumir, já era. É o mesmo princípio. Então, você evita de gastar com besteira, porque você tá vendo o dinheiro e tá vendo o prazer e a saúde emocional que te dá ter dinheiro. A maioria brasileira tá zerada, ou tá negativo, né? Outro benefício. Se você hoje tem 5 mil reais, praticamente qualquer investimento de renda fixa, como CDB, LCI e tal, já tá pagando 1% ao mês. 5 mil reais vai te pingar 50 reais. 50, meu. Uma conta de água já. Olha, sem eu fazer nada. Eu ganhei 50 conto. Você começa a descobrir, perceber que quem tem dinheiro, gera dinheiro, sem ter que trabalhar. Outra coisa boa. Quando você tem dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você gerar dinheiro. Então assim, do 0 até os 5 mil, demora um tempo. Dos 5 mil até os 10 mil é muito mais rápido. Sim. Então você vai vendo que, caramba, mano, olha, eu demorei tanto tempo para chegar nos 5 mil, mas agora em pouco tempo já tá 7. Depois 10, depois 20, depois 30, depois 50. Por exemplo, você sabia em casa que se você tiver hoje 50 mil, você vai ter mais ou menos 500 reais pingando na tua conta? Hoje, né, com a Selic alta assim. 500 reais, velho. Sem fazer nada. Só de ter 50 mil lá, eu vou ganhar 500 sem ter que trabalhar? Então, quando você tem dinheiro, você começa a tomar decisões mais inteligentes. E você só precisa de 5 mil para toda essa chave mudar na tua cabeça. E 5 mil é muito mais rápido do que juntar 100 mil. Este é o livro, o melhor livro de educação financeira para quem enjoou de ser pobre. Ó, deixa de ser pobre. Livro aí do Primo Pobre, tá? Já é campeão de vendas, já tá como best-seller, graças a Deus. E você acha aí no Mercado Livre, na Amazon. Você pode ler o livro que você for, você pode fazer o curso que você for, você pode estudar a faculdade que for. Você quer sair da pobreza? Tudo se resume a uma coisa muito simples. Trabalhe bastante, gaste pouco e o que sobrar você investe. Aí você vai começar a aumentar seu patrimônio e mudar de vida. Então, não tem uma fórmula mágica, entende? O que você vai ter de estratégia é como trabalhar mais. O que você vai ter de estratégia é como gastar menos. Mas tudo se resume a isso. Eu sou pobre e quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Aumentar a minha renda, gastar menos, para que esse dinheiro que sobrar, que é o que eu ganhei e não gastei, eu comece a investir a ponto de ter 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando você vai ver, você tem 100 mil. Depois você tem 300 e por aí vai. Então é uma estratégia que é simples, sabe? Ganhe mais, gaste menos e invista o que sobrar. Não tem como você não mudar de vida com isso. Agora, a sua estratégia vai ser como ganhar mais. Se você trabalha
e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. A Bíblia tem um versículo, Provérbios 13, 11, que fala: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. Então a Bíblia já está falando isso. Há 3.000 anos, né, foi escrito isso, né, em Provérbios. 3.000 ou mais até, né? Salomão. Cara, é aos poucos. A Bíblia não está falando assim, aquele que junta uma paulada todo mês vai ficar rico. Não, aquele que junta de pouquinho em pouquinho vai aumentando e vai ver a riqueza chegar. E não é pecado ser rico, né? A Bíblia te dá essa orientação. Junte aos poucos, invista aos poucos. Isso vai mudar de vida e você vai ter cada vez mais. A maioria das coisas o dinheiro resolve. Então Jesus fala pra gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente... Não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. E às vezes quando você tá no perrengue, você tem uma tendência maior de buscar ele. Por isso que é importante a gente nunca deixar que o nosso enriquecimento elimine a nossa dependência, a nossa confiança 100% em Deus. Cara, eu desejo que as pessoas enriqueçam, mas com propósito, né? E um dos maiores propósitos é a gente ser generoso e ajudar pessoas. Isso pra mim é o ponto mais top. Tem também a qualidade de vida, independência financeira, que é bom a gente correr atrás disso. Mas quanto mais rico eu for, mais eu quero aumentar a minha generosidade, sabe? Fazer com que ela seja sempre proporcional, porque isso é o que mais me dá prazer sempre. Eu vou falar uma coisa que me incomoda. Sempre que eu falo isso, nos podcasts que eu já fui um monte de podcast, no final, quando corta a câmera, todo mundo fala: Duda, você sabe que eu concordo com você, no final Mas ninguém tem coragem de avisar, de falar em público, né? Então fala, faz um vídeo, fala. Por que você não falou na hora lá no podcast lá, né? Não, eu concordo. Não, os caras ficam tudo quieto. Pablo Marçal, eu acho ele um cara muito inteligente, e uma coisa que eu admiro nele é que ele tem ideias próprias. E isso é uma coisa que eu tento fazer no meu canal também. Eu ter as minhas próprias ideias. Eu gosto de ter as minhas ideias próprias. E o Pablo Marçal, ele também tem ideias próprias. Isso eu acho muito nobre, muito relevante. Tem muita coisa que eu nunca tinha lido em nenhum livro. E eu acho legal, porque livro de finanças normalmente é tudo igual. Né? Então ele tem muita sacada legal. E por ele ter ideias próprias, ele tem uma ideia que ele popularizou, que é o seguinte: se você não quer sempre subir para o próximo nível, você é uma pessoa escassa. Tá, entendi. Então, eu tenho que querer estar no próximo nível. Eu tenho que... Só que se a gente vai ver no dicionário, isso não é escassez. Escassez, no dicionário, tem mais a ver com a pessoa muquirana, que é aquela pessoa que quer algo, tem condição de ter, mas não compra. É uma pessoa que tem vontade de ter uma coisa da hora, ela até tem dinheiro na conta, mas ela não compra. Pessoa escassa é isso, é a pessoa que não se permite conquistar aquilo que ela quer. E a gente tem muito esse problema da escassez em pessoas que estão na pobreza e, mano, é isso que tem pra hoje. Não, não é isso que tem pra hoje. Tem coisa melhor pra você. Só que eu entendo que chega uma hora que você pode estar satisfeito com aquilo que você já tem. Só que no argumento e na opinião do Pablo Marçal, eu tenho que ter coisas mais caras, eu tenho que ter uma vida mais luxuosa, eu tenho que estar sempre correndo atrás do próximo nível. E isso me faz... Me dá a ideia de que, mano, isso aí é o que a Bíblia fala, né? Correr atrás do vento. Eu sempre quero mais. Entende? Sim. E aí quem pensa assim não respeita a opinião de quem já chegou onde queria e tá feliz. Por quê? Porque você tem que ter mais. Duda, você tem dinheiro, você tem que ter um tênis caro. Duda, você tem condição, você tem que comprar um carro importado. Mas se eu não quero, eu não considero isso como escassez. Eu considero como um estilo de vida. Só que todo mundo que me julga de escasso sempre me julga com base no meu estilo de vida. Então aí a gente tem um problema. Pablo Marçal tá falando uma coisa e eu falo outra. Pablo Marçal fala, escassez é você sempre querer crescer, mas isso não tem nada a ver com seu estilo de vida. Porque quando eu ando com um tênis de R$300, me chamam de escasso. Ué, mas o tênis tem a ver com o meu estilo de vida. Se eu gasto uma grana pra comprar uma grua, cara,
eu não tô sendo escasso. Se eu ando com uma roupa simples, eu tô sendo escasso. Quer dizer o quê? Que eu tenho que ter tudo do melhor? E por que que lá a produtora a gente tem uma grua? Porque é um trabalho e eu quero ter o melhor oferecer para os meus clientes. Tem um sentido eu ter a grua. Sim. Por que que eu tenho que ter um Nike de R$ 1.200? Isso não faz sentido nenhum pra minha vida. Então acho que fica muito fácil eu falar assim, isso é uma escassez seletiva. Você tem uma grua caríssima, mas tem um tênis de R$ 300. Tá, então eu posso falar, você tem um piano de cauda na tua casa? Não, isso não tem a ver com escassez, tem a ver com o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero. Entende? Então assim, tem coisas que fazem sentido pra mim. Hoje, Luan, não tem nada que eu queira que eu não tenha. Tudo já Tudo, aconteceu. não tem nada. Se você me perguntar, Dudu, você não tem vontade de ter um carro melhor? Hoje não. Poderia ter. Amanhã eu não sei. Sim, amanhã pode ser, quando se tornar mais relevante. Mas hoje, não muda em nada a minha vida. O meu negócio é a simplicidade. E eu fico feliz porque eu sou simples mesmo. Eu sou uma pessoa simples e amo, né? Esse dia eu até tava falando com alguém, né? Falou, Duda, o que você acha do luxo? Eu falei, cara, não sei, só sei que o meu luxo é a simplicidade. Eu sou feliz com a simplicidade. E a gente tem que entender que nem todo mundo tem que pensar da mesma forma. Porque se você quer sempre o nível acima, você nunca tá feliz, velho. Você nunca tá satisfeito. Caramba, eu tô feliz. Uma das características da pessoa escassa é achar que todo mundo tem que pensar igual a ela. E o mundo seria muito ruim se todo mundo pensasse igual. Permita-se discordar das pessoas. Essa é uma das maiores características de uma pessoa inteligente. Quando ela tem opinião própria e ela se permite discordar de pessoas que são muito relevantes. Por quê? Por exemplo, no livro do Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo, tem uma hora que ele fala assim sobre o alienado. O que é o alienado? É a pessoa ignorante, que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ouve. Eu não quero ser essa pessoa. Por isso que eu estudo tanto e leio tanto livro, para eu ter opinião, a ponto de chegar e falar, essa pessoa eu gosto pra caramba, mas isso eu não concordo. Exemplo. Quer ver uma pessoa que eu admiro muito? Para mim, a pessoa mais relevante de todas na área de educação financeira, Gustavo Cerbasi. Fera demais. Para mim, ele é o cara mais fera, tem um conteúdo absurdamente confiável, livros bons pra caramba, já li vários livros dele, já fui lá no Pobre Show. Cara, gente boa, ele e a esposa, nota 10. Gente boa, fora das câmeras, gente boa, gosto muito. Humilde, né? Humilde, Cara 10, um cara né? de família, eu gosto de ver as postagens dele. Ele, pra mim, é o cara mais relevante que eu tenho hoje como educação financeira. É um cara que eu admiro muito. Não concordo com nenhum argumento dele a respeito de viver de aluguel em vez de comprar casa própria. Eu vi esse vídeo. Só que você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô. Ele é o cara. É. Ele é incrível. Mas eu não preciso concordar com tudo, porque é isso que me faz uma pessoa inteligente. Eu ter opiniões diferentes de outras pessoas. E é o exemplo do Thiago Nigro. O Thiago Nigro eu também acho ele uma pessoa muito relevante. Mas eu não preciso concordar com tudo. E a pessoa, quando ela é, vamos usar um termo chulo aqui, quando a pessoa é burra, ela tem medo. Quem sou eu para discordar do Cerbasi? Ué, eu sou um ser pensante que estuda e tem opinião própria. É. Quem sou eu pra discordar do Thiago Nigro? Ele tem milhões de seguidores. Eu sou o Duda, que lê livro e tem opinião diferente dele em alguns pontos. Então, essa é uma coisa que você tá a um passo de se transformar num idiota. Que é quando você concorda com tudo que a pessoa fala e não se permite discordar de um ponto ou outro. Se você quer parecer um cara poderoso, se você quer parecer um cara... Nossa, esse é a nata mesmo, o cara ninja. Nunca pareça estar com pressa. Mas... eu, como ser inteligente, você como ser inteligente, você em casa como ser inteligente, não é obrigado a concordar com tudo que ninguém fala. Eu só concordo com 100% do que Jesus fala. De resto, sempre tem uma coisinha ou outra que, não, isso eu não concordei. Veja bem, e faz né? parte. Bastante. É. Assim que o mundo vai ficando mais legal e mais divertido. Com divergências de opiniões, né?